Era uma vez um jovem carpinteiro chamado Tobias, que vivia em uma pequena vila cercada por montanhas. Desde pequeno, ele havia aprendido a arte de trabalhar com madeira com seu pai, um homem respeitado por sua habilidade e paciência. No entanto, Tobias não herdou o prestígio do pai tão facilmente. Ele enfrentava críticas constantes, e seus móveis nunca pareciam tão bons quanto os de seu pai. Enquanto os aldeões louvavam o trabalho de seu pai, Tobias era frequentemente ignorado ou rejeitado. Um dia, uma grande tempestade desceu sobre a vila. Ventos fortes arrancaram telhados, árvores foram derrubadas, e pior ainda, a casa de Tobias foi destruída. Tudo o que ele havia construído ao longo dos anos, suas ferramentas e sua oficina, desapareceu em meio aos escombros. Tobias, em lágrimas, olhou para o céu e perguntou a Deus: por que isso aconteceu comigo? O que mais o Senhor quer que eu suporte? Desesperado, Tobias pensou em desistir. Sem suas ferramentas e com sua oficina em ruínas, ele sentia que sua jornada como carpinteiro havia chegado ao fim. Não via como poderia reconstruir sua vida, especialmente quando parecia que tudo sempre dava errado para ele. A vila inteira estava em ruínas, mas outros pareciam se reerguer mais rápido do que ele. Certo dia, enquanto Tobias caminhava pela floresta, abatido e sem rumo, ouviu uma voz suave em seu coração. Lembrou-se da história de Noé, o homem que foi chamado por Deus para construir uma arca, mesmo quando o mundo ao seu redor não via sentido naquilo. Tobias refletiu sobre o que Noé havia feito. Ele confiou no chamado de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Tobias então pensou: se Noé pôde construir uma arca e salvar sua família, quem sou eu para desistir tão facilmente? Motivado por essa lembrança, Tobias decidiu não se render. Com suas próprias mãos, ele começou a recolher pedaços de madeira caídos pelas ruas da vila. Não eram perfeitos, mas eram tudo o que ele tinha. Dia após dia, ele trabalhou, mesmo que seus esforços parecessem insignificantes. As pessoas da vila o observavam, algumas ainda céticas, mas Tobias continuou, determinado a reconstruir não apenas sua casa, mas sua própria dignidade. Meses se passaram, e o que começou com pedaços de madeira irregulares, tornou-se uma bela oficina, ainda mais forte e resistente do que a anterior. A nova oficina de Tobias passou a ser um símbolo de resiliência. Os aldeões que antes o desprezavam começaram a notar sua persistência e coragem. Eles vinham até ele, pedindo para que ele os ensinasse a reconstruir suas próprias casas, suas vidas, assim como ele havia feito. Tobias, que antes era visto como um carpinteiro fracassado, agora se tornava um líder e inspiração para todos na vila. A grande lição que Tobias aprendeu foi simples, mas poderosa. Não importa quantas vezes a vida o derrube, sempre há uma nova oportunidade de se levantar. Assim como Noé confiou em Deus e construiu algo grandioso, Tobias também descobriu que sua verdadeira força não estava em suas ferramentas ou habilidades, mas na sua fé e determinação de nunca desistir. Ao final, a oficina de Tobias não era apenas um local de trabalho, mas um testemunho vivo de que, mesmo nas piores tempestades, Deus nunca nos abandona, e sempre há uma maneira de reconstruir o que foi perdido. A confiança em Deus, assim como Noé teve, guiou Tobias a superar suas adversidades e se tornar um exemplo de fé e superação para todos.